Pessoal, episódio sensacional do Work for Soul com o querido Erivelto Oliveira. Obrigado pelo querido. Você não pode perder esse episódio que tá muito legal. Que tem uma ideia, que gostam de ajudar, que sabe, que não vão mudar, que não vão se encantar com o canto da sereia, não vão atrás do opa, ali tem dinheiro, eu vou por ali. Não, você tem o teu ideal, você tem as coisas assim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Work for Soul Podcast, esse espaço que a gente tem para falar sobre o mundo do trabalho de uma maneira mais humanizada e espiritualizada. De cara, nosso pedido, nossos avisos aqui paroquiais para você, se gosta do conteúdo, se está curtindo as entrevistas, os papos aqui, que você nos siga, se inscreva no canal do YouTube, Spotify, Deezer, Google, concentrador de podcasts, mande as mensagens, a gente está sempre lendo, obrigado por todos vocês também que estão interagindo. Hoje a gente está profundamente, eu falo a gente, mas já vou explicar que não, é só eu, por enquanto a gente, mais Thay e Jaque, porque o meu parceiro não veio hoje, já vou falar sobre isso, mas a gente tem a honra de receber aqui Erivelto Oliveira. Erivelto, seja muito bem-vindo ao Work for Soul, cara, um prazer ter você aqui. Obrigado, Adeildo, pelo convite. Olá para quem está vendo, esse vídeo a partir de agora. Hoje a gente não tem mais boa noite, boa tarde, as pessoas veem as coisas na hora que elas desejam, e é engraçado que isso é algo que está acontecendo há 5, 6 anos mais ou menos, as pessoas podem fazer sua própria programação. Mas é uma satisfação para mim estar aqui, e vamos conversar bastante aí sobre os temas que a gente já propôs. Show de bola. Pra gente aqui, é sempre a segunda, um happy hour de segunda-feira, eu não sei quando que a galera vai assistir. O meu parceiro meteu um atestado, o Márcio, que vai junto comigo, ele tá super triste porque ele queria muito estar aqui contigo. Mas sabe o que acontece? É que agora ele está com rinite e nessa período depois da pandemia a gente já fica... Qualquer rinite pode ser grave, Você não consegue mais explicar, então galera fica em casa. Márcio, um abraço para você. Um abraço, Márcio. Erivelto, cara, você é uma pessoa muito querida, embora você falou aqui antes da gente conversar que você também não se sente bem da galera falando isso, mas eu preciso falar, cara, você é muito querido. Falei lá em casa que eu ia te entrevistar, a galera toda de casa mandou um abraço. Conta pra gente um pouco da tua história, você é curitibano? Eu sou curitibano, eu falei que não é que eu não gosto, é que eu sou tímido, então eu não sei exatamente como a gente reage. Então eu agradeço, as pessoas que acham que eu sou querido, enfim, a gente segue aí. A gente sabe que não agrada a todo mundo, mas quem agrada, enfim, eu agradeço pelo carinho sempre. Eu nasci em Curitiba, nasci no longínquo ano de 1963, Estou com 58 anos, vou fazer 59 em setembro, quer dizer que no ano que vem eu vou poder estacionar o carro nas vagas exclusivas para idosos. É uma grande aquisição essa, É verdade, mas brincadeiras à parte, sou curitibano, nasci aqui, minha família... A família da minha mãe veio de Minas e a família do meu pai veio de Minas. A diferença é que a minha mãe nasceu em Minas e o meu pai nasceu em Santo Antônio da Platina. Então ali que os meus pais se encontraram, município ali da região norte, quase bem perto de Ourinhos, divisa com São Paulo, e vieram para Curitiba em 1954. 54, com um dos filhos, o primeiro irmão, tinha 1 aninho de idade. E vieram aqui tentar a vida, uma família de ex-agricultores e sem nenhuma qualificação, mas vieram com a cara e com a coragem e aqui construíram a vida deles e eu nasci nessa família 10 anos depois que eles vieram para cá, 9 anos depois, e essa é o começo da minha história, a minha pré-história. E é legal que as histórias são bem parecidas, tipo assim, de pais que se dedicaram à agricultura, às vezes com pouca ou baixa escolaridade, e dedicaram a vida para deixar a educação para os filhos. Foi assim contigo também? Foi exatamente isso. Tanto o meu pai quanto a minha mãe, nenhum deles estudou, porque a minha mãe ela foi criada por uma família, foi entregue para uma família quando ela era criança, tinha 4 ou 5 anos. Essa família grande de agricultores, ela teve 14 irmãos. E ela, com 4 ou 5 anos, além de ela ter ajudado a criar as irmãs mais ou menos da idade dela, todos os que nasceram depois ela também ajudou a criar. Que era ela era mais ou menos considerada filha, mas também não era, entende? Então ela teve essa situação.
E o meu pai também, ele teve 8 irmãos, era o irmão mais velho, o meu avô, o pai dele morreu muito cedo, ele também teve que trabalhar, não estudou também. Enfim, eles se encontraram em algum momento da vida e juntaram as pobrezas, né? As pobrezas que cada um tinha, mas eles tinham a noção, eles tinham a consciência de que era importante estudar. Então, tanto eu quanto o meu irmão do meio, porque o meu irmão mais velho, ele nasceu excepcional, como a gente dizia, ou uma criança especial, nasceu com uma microcefalia e foi sempre dependente da família, do pai e da mãe principalmente. E ainda assim, né, uma família pobre veio para Curitiba, ter o primeiro filho especial, aí a minha mãe perdeu uma filha com 1 ano e 9 meses, um outro filho nasceu natimorto, e quer dizer, dos 5 filhos que a minha mãe teve, eu e o meu irmão só que a gente conseguiu estudar. Eles bancaram os nossos estudos até, digamos, o que eles achavam que era o fundamental, que era até terminar o científico, né, que a gente chamava. E depois disso cada um seguiu, né? Eu continuei estudando e o meu irmão parou, mas ele se especializou em contas de hospital, esse tipo de coisa. Hoje ele está com 66 anos e eu com 57, e a minha mãe, 58, e a minha mãe infelizmente faleceu agora em fevereiro, aos 91 anos. 91 Mas ela anos. Viveu, eu acho que assim, eu contei a história dela, inclusive, para uma jornalista da Gazeta. Ela fez uma história muito bonita da minha mãe, que foi uma história bonita, e ela viveu, acho que, plenamente a vida dela. Ah, que legal, tenho certeza disso. E o meu pai faleceu há algum tempo já, com 89 anos, em 2010. E como é que foi ela te vendo na TV, assim? Para eles foi bacana, Os meus pais, eles tinham muito orgulho, assim, sabe? Imagino. Até a ponto de, como eu falei, eu sou tímido, né? Era a ponto de me deixar constrangido, porque minha mãe, onde ela ia, ela dizia, eu sou mãe do Erivelto. Sorria, dizendo e tal. Mas ela faz por merecer. E a minha mãe, ela era muito diferente de mim, no trato com as pessoas. A minha mãe era muito expansiva, ela chegava, mineira, né? Extrovertida, ela mineira. já chegava num lugar, 5 minutos ela estava conversando com todo mundo e falando, e ela já falava de mim. Então, aonde eu ia, as pessoas diziam, você é filho da Dona Maria, né? Falou, sou, como é que você sabe? Não, ela falou que é sua mãe e tal. Então, durante muito tempo, muitos exemplos, eu tive isso assim, constatado no meu dia a dia. Ela chegou a pegar, assim, mídias sociais? Não, a minha mãe não. Minha mãe, ela não, até em função do pouco estudo que ela teve, ela até, uma época, ela comprou um telefone, mas não deu um celular, mas ela não se adaptou. E ela, até 2017, ela estava bem. Depois de 2017, ela entrou no mundinho dela ali e tal. Não, porque agora a galera fala porque as mães participam das mídias sociais, né? A minha mãe, eu coloco, eu estou viajando, ela, Deus te abençoe, filho, vai com Deus, volta, coloca foto, é lindo. Eu falei, é só você mesmo, mãe. A minha sogra, a minha sogra tem Instagram, publica fotos e tudo, tem um auxílio de uma das filhas, mas ela está conectada com 84, 85 anos. Não, é muito legal. Bom, Erivelto, aqui, cara, assim, o podcast a gente fala sobre mundo do trabalho de uma maneira humanizada, e você tem uma história muito sui generis. Eu acho que, assim, primeiro, pelo fato da a longa exposição na TV, e agora, no último momento, a tua ida para a política, né? E eu acho que são 2 campos maravilhosos para a gente conversar sobre vocação no jornalismo e depois vocação na política. Então, assim, começa contando um pouquinho qual foi o insight teu para trabalhar com... Você acabou de falar que você é tímido, como é que você foi parar? Então, eu fui parar por insistência, assim. A minha história, eu sempre na escola, como eu falei, né, meus pais, eles fizeram questão de que a gente estudasse bastante, assim, que a gente estudasse. E eu nunca tive problema na escola, eu sempre fui aquele aluno número 1, número 2, já ficava meio chateado quando era o número 3. Né? Eu sempre disputava ali as primeiras notas, e foi assim até eu chegar no ensino médio, que eu fiz curso técnico de edificações. Aí eu parei de ser um aluno, um primeiro e um segundo, mas ficava ali entre os 10 da turma. Porque aí quando você já está trabalhando e começa a mexer com outras coisas, não que você se desinteresse, mas você começa a se dedicar mais ao trabalho. Mas eu sempre fui muito dedicado nas aulas. E nas aulas de português, especificamente, quando eu estava na quinta, na sexta série, os professores diziam, puxa, você escreve bem, você devia trabalhar com isso, ser professor de português, fazer alguma coisa nessa área, ser escritor. E quando eu fui fazer o meu vestibular, eu pensava, eu tinha 3 áreas para seguir, que você vai achar mais 3 áreas tão distintas, né?
Mas você já falou, só com recorte, você fez técnico em edificações. Técnico em edificações, e comecei a trabalhar com isso quando eu estava no 2º ano de edificações. Então, lá pelo ano de 79, por aí. E eu trabalhei com isso até começar a trabalhar com comunicação em 86. Uhum. Então foram 7 anos aí com essa coisa de técnico em edificações. Aí como eu sou tímido, mas eu gosto de gente, adoro conversar com pessoas, assim, conversas individuais, né? Ficava horas conversando. E então, uma outra coisa que eu pensei em fazer foi psicologia, que era a minha segunda área. E aí, trazendo os arquivos lá da minha infância, eu pensei, a comunicação também pode ser uma área, né? E aí, quando eu fui fazer a inscrição, eu pensei, não, eu vou tentar comunicação. Acho que é a minha praia mesmo. E assim, a partir do momento que eu entrei no curso de jornalismo, em 1984, que eu passei no vestibular, eu não tive nenhuma dúvida de que era aquilo que eu queria. Por quê? Por quê? Porque caiu assim, puxa, é isso que eu quero. Se curtir, escrever. Eu não imaginava ser jornalista de televisão, eu sempre conto isso. A minha perspectiva de trabalho como jornalista, vocês imaginem assim aquelas redações que a Globo recria naqueles casos de Nelson Rodrigues, uma redação com máquina de escrever, um monte de gente fumando. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Era assim que eu imaginava estar no trabalho, numa redação, tomando café o dia inteiro, fumando, aquela vida insalubre de jornalista, né? Mas eu nunca entrei numa redação, né, de jornal. Quando eu estava no meu estágio de comunicação, na Rede Ferroviária Federal, no meio do estágio, um jornalista que trabalhava na RPC, na TV Paranaense, chegou para mim e falou, olha, o Jamur Júnior está precisando de um repórter lá na TV dele, por que você não vai lá? Cláudio Dalla Beneta. Eu falei, não vou porque eu não tenho nada a ver com televisão. Não é minha praia. E ele me fez isso durante, sei lá, umas 2, 3 semanas. Já foi lá falar com o Jamur? Eu falei, não vou, Beneta. Vai lá, ele está precisando de alguém e tal. O que é um amigo na vida de uma pessoa, hein? E aí ele insistiu tanto que eu acabei indo, né? E eu fui lá conversar com o Jamur Júnior e ele gostou de mim, mas ele tinha 2 equipes, uma equipe de manhã e uma equipe à tarde, e ele queria a 3ª equipe. E bom que se diga que a TV Curitiba era a 4ª TV em Curitiba. A gente tinha o canal ARPC, a TV... a Band e a Manchete, eram 4, e a TV Curitiba era a quinta emissora em Curitiba e nada mais, né? E era a 5ª em audiência também, quer dizer, traço. Mas ele queria uma equipe para a noite, e aí como eu era o único homem da equipe, as outras 2 eram mulheres, ele falou, não, eu vou ficar com você. E aí eu comecei, em agosto de 86, a trabalhar em televisão, sem nunca ter feito televisão, fui aprendendo o ofício assim. E 5 meses depois, eu fui chamado na TV Paranaense para cobrir férias, né? E fiquei na dúvida se eu ia, se eu não ia. Acabei indo e fiquei lá 27 anos. E olha só, cara, como é interessante que às vezes as pessoas ficam tão, assim, encasquetadas com a ideia de que eu preciso achar a minha vocação, eu preciso achar qual é a linha. A gente até estava conversando aqui antes da gente começar a gravação dos tem que da vida, né? Sim. Tem que estudar, tem que fazer esse curso, tem que fazer a faculdade e tal. E às vezes tem uma fluidez aí, ou seja, que é um amigo que deu uma indicação e que as coisas foram se ajeitando. Insistiu, né? O que é um amigo na vida de uma pessoa. E 27 anos, então, dessa história. Foram 27 anos na RPC e depois mais 2 na RIC. Foram 29 anos nesses veículos e mais 1 ano de estágio, né? Então eu tenho 30 anos trabalhando com carteira assinada numa redação ou num veículo de comunicação. Legal. Então foi de 86 até 2015. E antes da gente ir para falar um pouco sobre política, como é que você vê o mercado de trabalho hoje no jornalismo, né? Então, assim, eu até anotei que tinha falado assim, porque a gente tem hoje, uma boa parte da nossa audiência são pessoas de recursos humanos que nos acompanham pelo viés do mundo do trabalho, pelo lado do empregador, mas muita gente também preocupada em como vai ser o futuro dela, né? Deixa eu desligar aqui que tá a notificação toda hora, daí fica atrapalhando. Eu pensei que era o meu, mas era o seu. Que coisa feia, né? Paciência. Se fosse para você ser o mentor de carreira de pessoas que têm vontade de ir para o jornalismo, né?
no mundo de pós-verdade, fake news e tudo mais, como é que você vê a evolução do jornalismo de 27 anos ou 30 anos para trás para agora? Cara, eu entrei no jornalismo, eu não entrei na Idade da Pedra, mas entrei bem perto, né? Porque a Idade da Pedra foi quem começou a TV lá na década de 50, que era um outro tecnologicamente muito complicado. Eu entrei, ainda assim quando eu entrei, era máquina de escrever, papel e errorex, que você tinha para produzir os seus textos. Então você fazia o teu texto, errava, passava o errorex, corrigia e era isso o nosso corretor. Depois evoluiu, tinha as máquinas. Aí depois vieram as máquinas elétricas, né? Aí foi mais um tempo aí, mas até os anos, até 95 por aí, o computador entrou nos anos 90 na redação, mas a gente não tinha a gente não tinha acesso, ainda não tinha confiabilidade, o sistema, enfim. Então até mais ou menos 94, 95 a gente ainda usava máquina de escrever para fechar jornal. Aí entraram os computadores na redação, aí a gente batia o texto na máquina e imprimia o texto, né, no Word, aquela coisa toda. E depois, aí entre 95 e o ano 2000, começou a informatização, né? Daí entrou a internet, aquela internet que não sei se você vai lembrar, mas que você discava, e você tinha um tempo para usar, um barulhinho, era lento pra caramba. A primeira página de internet que se formou na minha frente foi uma página do TSE. A gente, não lembro se a gente comprou o programa, mas tinha um computador lá na redação e a pessoa responsável entrou lá no canal tse.gov, alguma coisa assim, e a página ia montando linha a linha. Levou 3 horas. E aí montou a página para você entrar na segunda página, montando linha a linha de novo. Então eram horas para acontecer isso, né? Hoje, quando você demora 2 segundos para abrir uma página, você já reclama, né? Nervoso. No telefone ainda. Você está sem sinal, você fica desesperado. Mas então eu peguei toda essa fase de evolução e diria para você, a evolução da parte da máquina de escrever para a máquina elétrica, da máquina elétrica para o computador, do computador com internet e tal, foi uma coisa mais ou menos lenta que aconteceu, né? Cada coisa tinha uma etapa. Agora, nos últimos 10 e principalmente nos últimos 5 anos, isso está numa velocidade incrível. A gente vai ter o telefone 5G aí que está prometendo barbaridades tecnológicas, né? Que a gente não... eu conversei esses dias com o diretor da Liga, né? A nova Copel Telecom, e ele disse que serão coisas que a gente ainda não imaginou o que pode acontecer. A gente precisa imaginar a coisa e propor a coisa para a coisa acontecer. Né? Com a tecnologia isso vai ser possível. Por exemplo, com computação quântica, um exemplo que ele deu é que a gente vai poder ver... isso já aconteceu assim, de maneira mais ou menos rudimentar, mas diz que vai ser uma coisa comum. Você vai poder ver a final da Liga dos Campeões com óculos 3 dimensões ao vivo da sua casa, do sofá da sua casa, como se você estivesse no gramado do estádio. Então esse tipo de coisa aí a gente já fica pensando, né? E não é uma coisa para daqui 10 anos. Tá aí, né? É 1 ou 2 anos. Então a velocidade é muito grande. Então assim, você perguntou, né? O campo de trabalho para o jornalista ele é imenso, ele é muito amplo. Só que o trabalho que eu tive, as coisas que eu fiz, eu acho que já não tem mais espaço para isso. Ou pelo menos com o mesmo reconhecimento, com a mesma importância que teve. Porque a gente fazia um jornal antigamente quando as pessoas só tinham a televisão, né? Hoje você tem, a televisão compete com várias telas, com vários serviços, com várias outras ferramentas que tiraram muito a audiência da televisão. Eu imagino que hoje mais de 70% da audiência da televisão já foi para o espaço. Já foi, né? Estão em outros canais. A gente teve uma conversa aqui falando sobre eu acho que é um dos episódios que está para ir para o ar, quando a gente falou sobre o futuro da área comercial, com o Sade, que é um especialista, e a gente estava falando sobre a romantização do vendedor, né? Porque lembra que o vendedor, o caixeiro viajante, o representante comercial, tinha um viés romântico, o cara tinha que viajar, ficar em hotéis e ficava fora de casa, tal. E ele falando, cara, o futuro da área comercial ele é totalmente baseado em dados, né? É uma venda analítica, é tecnologia. Quando eu te fiz a pergunta, eu queria a ideia era perceber assim se você vê que isso também vai acontecer de uma maneira geral no jornalismo, assim. Vai perder esse papel de influência do humano mesmo ou não? Não, acho que o jornalismo sem o humano não existe, né? O humano até existe sem o jornalismo, mas o jornalismo sem o humano não existe.
Por isso que eu digo, a gente vai chegar num momento que essa equação aí das audiências vai chegar num ponto em que você vai continuar tendo lá o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Meio Dia Paraná e tal. Não sei se na plataforma televisão, né, porque a plataforma televisão também é algo que a gente pode imaginar que daqui um pouco, não sei quem é que comentou esses dias, mas talvez tudo vire streaming. Né? Você vai comprar uma TV e vai assinar a RPC, vai assinar a Band, ou o sinal vai estar aberto se você quiser, mas a tua televisão vai ter tudo. Como algumas TVs vieram, principalmente ali por 2015, 2016, vinham com 500 aplicativos, lembra disso? Então a TV vai vir assim, vai vir uma tela para você escolher o que você quer ver. Por alguns serviços você vai pagar e por outros você vai ter de graça. Então o que a Globoplay faz hoje, né? A Globoplay tem lá toda a programação da Globo, você vê o jornal e tal, mas se você quiser ver um jornal nacional de, sei lá, 6 meses atrás, você tem que ser assinante. Então você está lá, informação e tal. Então o jornalismo, digamos, mais antigo da minha época, ele vai continuar existindo, porque você vai precisar de um repórter para contar uma história e tal. Só que é o que eu falei, a importância disso vai diminuir bastante. Mas não digo que vai ser desimportante. Eu acho que ainda vai ter tem muita lenha para queimar ainda e as pessoas precisam de informação. E, bom, esse é um assunto até meio polêmico, se você não quiser tocar, fica à vontade, mas essa institucionalização que hoje fala, tipo assim, do cara ser formado em jornalismo para que ele tenha autoridade para falar algumas coisas. E a gente viu que abriu-se um campo enorme de disseminação de conteúdo de pessoas que não são jornalistas, né? Hoje você pergunta para a molecada, eles querem ser youtubers. Né? Independente, mas um viés enorme. Eu defendo a formação clássica para o jornalista. Existem outros aspectos também que um jornalista verifica, que é a questão da ética, a questão de como é que ele trata um assunto, como é que ele trata a pessoa. E a gente passou a ter, muito recentemente no Brasil, né, o jornalismo de direita e o jornalismo de esquerda. Embora tenha muitos youtubers, muita gente que não tem nada a ver com jornalismo, nós temos hoje jornalistas mesmo de direita e jornalistas de esquerda. Pessoas que pensam diferente e trabalham com a informação de maneira diferente. Coisa que a gente não tinha até, pelo menos na minha época, a gente tratava os assuntos de uma maneira neutra, se é que você pode buscar a neutralidade. Mas como é que eu ia descrever aqui? Aqui nós temos um aparelho de televisão, nas letras com ilustrações em amarelo e azul e branco, com os nossos nomes e tal. A gente não ia ver aqui, mas esse azul aí é um azul de direita. Aqui está faltando o vermelho da esquerda. Então é o tipo da coisa que a gente não pensava no passado. E hoje a gente tem essa vertente também. E como é que você vê isso pelo lado da formação do jornalista hoje, né? Porque eu já ouvi vários outros, em outros ambientes, discutirem essa neutralidade da imprensa e do jornalismo, e a gente não vê acontecer, mas como é que você vê isso hoje dentro da formação de um jornalista? Ou seja, o cara vai seguir uma formação mais de direita, mais de esquerda? Eu já estou meio que enveredando para a política. Eu acho que a formação do jornalista, principalmente em instituições públicas, ela ainda é uma formação que tende para a esquerda. Tem um caráter ideológico, tem um caráter de esquerda. Inclusive tem amigos meus que dizem, não, a imprensa é de esquerda. Eu já não diria que a imprensa é de esquerda. Eu acho que a imprensa deveria ser neutra. Não deveria ser de esquerda nem de direita. Mas a gente sabe que os veículos de comunicação, eles forçam para um lado e forçam para o outro. Então, eu acho que a gente tem as duas coisas. E na formatação da universidade hoje, sinceramente, eu não sei como é que eles estão pensando nos cursos para daqui 4 ou 5 anos, porque eles vão ter que mexer nos cursos exatamente para atender o público. É um menino aí de 14, 15 anos que quer ser jornalista, mas ele não quer o Lula, ele quer o Bolsonaro. Ele não quer pensar com a cabeça da esquerda, ele quer pensar com a cabeça da direita. Ele já vê, os pais dele pensam com a cabeça de direita. Então talvez a gente passe aí por alguma adaptação, por alguma revolução, mas isso é coisa para algum tempo, viu? Principalmente em instituição de ensino, que você sabe que são lentas, é a coisa pública lenta. A gente falou aqui sobre o futuro da educação. Né? Precisa mexer no estatuto tal e nas normas e tal. Então é uma coisa aí, sei lá, para a década de 40, 50, para que esse efeito aconteça. Mas acho que vai ter que acontecer, porque a gente está falando aí em termos históricos, né?
para a história mudar. Né? Então vai um tempo. Agora, de imediato, essas mudanças já estão aí. Já tem os youtubers de direita, de esquerda, de centro, de ladinho. Todo tipo que você quiser. Não, e com pós-verdade, com fake news e tudo que vem no pacote. Exatamente. Já que a gente enveredou nisso, tem gente que chega para você e fala: Erivelto, o que você fez, meu filho? Por que você foi abandonar o jornalismo e ir para a política? Como se isso tivesse sido uma opção minha, né? Também. Vai dizer que teve algum amigo. Não, é que não foi uma opção minha. Pela minha opção, a minha opção qual era? Continuar no jornalismo, estaria lá na TV Paranaense hoje há 35 anos, apresentando talvez ainda, poderia ter assumido uma função interna, mas eu imagino, uma pessoa que chega a 27 anos numa empresa, não imagina que vai ser demitida, né? Mas, na verdade, por volta de 2010, a gente começou a perder audiência para essas outras telas, né, como eu disse. Principalmente game, o YouTube começou a publicar vídeos mais bacanas. Tinha uma coisa chamada Orkut, né? Orkut, é verdade. As pessoas passavam dias no Orkut, tinha as comunidades do Orkut. Onde eu baixei a maioria dos meus arquivos musicais da época, antes do Spotify. Então, tudo isso acabou, a TV começou a perder audiência, só que a TV ainda não estava entendendo muito bem onde é que estava essa audiência, e resolveram começar a mexer nos produtos jornalísticos, achando que era uma audiência que a gente estava perdendo por estar trabalhando mal o produto. E eu dizia naquela época que não, que a gente estava perdendo audiência para essas outras telas e tal. E eu não sei se por esse posicionamento ou se por outras coisas, enfim, acabou que eu fui uma das pessoas desligadas do produto. Mas antes de mim já haviam desligado outras pessoas, também mais antigas, e depois de mim foram desligadas outras pessoas antigas. Então é um processo que na TV de demissão começou ali por 2010. E nessa época, só fazendo um parênteses, nessa época você defendia que o produto já deveria mudar para ficar fit com outras possibilidades que não a TV. Para você ter ideia, a rejeição da televisão à internet era tão grande que a gente era proibido de ter conta, ou era proibido de fazer publicações polêmicas no Orkut, na época, né? Caramba, e depois no Facebook. Em 2010, 2010. Esses dias atrás, aí. Tanto que a minha página no Facebook, eu criei a minha página em 2013, quando eu saí da RPC e fui para a RIC. Foi em março. Esse era um termo, tipo, não, ética, a gente não podia ter página, porque se você expressasse a sua opinião na página, isso podia dar algum problema. Aquelas fotos na praia e tal. Era uma coisa que não era aceito, os jornalistas devem evitar esse tipo de coisa. Tá? Hoje eles são estimulados a ter isso. Contrário, né? Não faz nem 10 anos né, que isso aconteceu. Então, é o que eu digo, a gente está sendo atropelado pelos fatos, a gente está contando uma história e a história está aqui, né, do nosso lado ou na nossa frente já. Com certeza. Então aconteceu isso. Então eu não optei por sair da televisão, fui saído em 2013 da RPC, depois de 27 anos, fui para a RIC. Eu imaginei, na RIC eu vou ficar um tempo, fiquei 2 anos e também fui sair da RIC. Mas era o mesmo problema, a mesma situação? Na RIC, o que eu recebi como justificativa para a minha saída da RIC é que eu estava sendo muito RPC na RIC. E que isso não estava combinando com o padrão de jornal que eles queriam. Naquela época já era questão de fit cultural. Não ornou, né? não ornei lá na RIC. E saí, mantive amigos, fiz amigos lá nos 2 anos, tenho amigos até hoje de lá, enfim. Eu não chorei por causa de nenhuma das saídas. Fiquei muito, muito baqueado com a minha saída da RPC, mas foi um baque que durou 24, 48 horas, as pessoas começaram a me ligar e me oferecendo oportunidades de trabalho. E uma das primeiras que me ligou foi o José Nascimento, que você conhece. Quero conversar com você, sou diretor da RIC, queremos conversar. E a gente ficamos 3 meses conversando, acertando cifras. Quem pensa, né, uma fortuna, mas não, a gente ficou conversando em bases interessantes. Eu não queria mais trabalhar com televisão. Enfim, ele me trouxe de volta. E eu imaginei, bom, aqui eu vou ficar um bom tempo. Fiquei 2 anos só. Aí eu tinha montado, quando a gente trabalhava na RPC, a gente não podia fazer nada de evento fora, né, que não fosse nada que desse lucro, que te desse dinheiro, né? Olha que loucura, podia fazer mudou isso. Totalmente, né, Erivelto? A gente, né? Porque os globais vinham aqui e faziam. Alexandre Garcia, Paulo Henrique Amorim, o pessoal todo vinha aqui, fazia as coisas, cobrando em dólar,
Olha aí. Altíssimos cachês e a gente não podia fazer. Quando eu fui para a RIC, isso foi permitido. Daí eu abri uma empresa para dar nota, essas coisas assim. Então, quando eu saí da RIC, eu peguei a minha empresa e comecei a trabalhar com a experiência de quase 30 anos tinha me dado. Foi tua primeira experiência com o PJ? Porque hoje essa discussão Foi a minha primeira experiência com o PJ. E eu, sinceramente, eu não nasci para ser PJ. Olha aí. Pelo menos eu ainda não, acho que não nasci. Eu nunca fui PJ. Fui nesse período, né? PJ raiz, vamos dizer assim. Eu montei a minha empresa e aí o que eu fazia na minha empresa? Media training, dava palestra, dava treinamento, fazia assessoria de comunicação, enfim, mais recentemente escrevi livro, começamos a dar consultoria para televisão, enfim, esse tipo de coisa. Mas quem é empresário sabe que você ganha 10 mil no mês, isso aí. Aí ganha 5 no outro, passa 2 meses sem ganhar nada, daí ganha 50 mil. Daí vem a pandemia, a gente não fatura nada. Eu, infelizmente, na pandemia eu já não estava mais nessa coisa. Eu acho que teria pirado na pandemia se tivesse com uma empresa e sem remuneração, né? Então, eu comecei a trabalhar com a minha empresa, né? Comecei em 2015, 2016... E aí, como é que eu vim parar na política? Se você me dissesse em 2015, Erivelto, você vai ser vereador em Curitiba, eu teria dado uma risada e dito assim, não, imagina, eu vou continuar no jornalismo, que eu gosto, que eu faço e tudo. Mas aí eu me vi, 1 ano depois que eu tinha saído da TV, aliás, não chegou a 1 ano, com uma sensação assim de, puxa vida, eu trabalhei sempre com equipes grandes, equipes de 10, 50, 100 pessoas, né, na mesma redação e tudo. E eu comecei a sentir falta disso, porque o meu trabalho na minha empresa era um trabalho quase solitário. A empresa Aldeir do Promoções me convida para fazer um treinamento, dou treinamento para 10 pessoas e vou embora e não fica nada do treinamento, né? E eu comecei a sentir falta de gente de novo e principalmente... daquele sentimento que você tinha lá, que você curtia conversar com as pessoas antes de começar principalmente quando a gente começou a fazer o telejornal, que eu comecei a apresentar o telejornal e era um jornal comunitário, a gente resolvia muito problema. Todo dia a gente resolvia pelo menos um problema de uma pessoa, de uma cidade, um vazamento, um asfalto de rua, falta de água, a gente resolvia o problema, né? E eu comecei a sentir falta disso. E estava em casa, e isso é uma coisa que realmente aconteceu, já contei isso em dezenas de histórias, em entrevistas. Estava em casa cortando a grama lá de manhã e tal, e ouvindo a rádio, eu acho que era a CBN ou a Band News. Isso era dezembro. E eu ouvi a seguinte informação: o prazo para filiação partidária agora caiu de 1 ano para 6 meses. E eu cortando a grama lá e pensei, puxa, quer dizer que eu posso ser candidato na eleição de 2016. Falei, nossa, do que loucura. nada, insight, universo. Deus. Aí liguei para um amigo meu, que era assessor de comunicação do TRE, o Marden Machado, é crítico de cinema, inclusive. Falei, Marden, que história é essa aí de que são 6 meses agora para ser candidato a vereador? É isso agora, a nova legislação caiu de 1 ano para 6 meses. Por que você está querendo ser candidato? Falei, não, só por curiosidade, que eu vi no rádio, peguei a notícia meio pela beirada. Pensamento solto aqui. E ali naquele momento, como diz, já estava contaminado pelo mosquito da dengue, né, da política. E aí comecei, daí passou dezembro, passaram as festas e tudo mais, e aquela ideia, comecei, bom, será? Bom, eu vou ver, né? Vou ver se tem um partido e tal. Aí comecei a investigar os partidos, a Lava Jato estava começando a bombar. Foi bem nessa época. Estava destruindo reputações de partidos na época, né? Vários partidos aí. E eu procurei, eu tinha 2 partidos para procurar. Um era o Podemos, na verdade não era o Podemos, era o PV, e o outro era o PPS. Por que o PV? Porque o senador Álvaro Dias, na época, estava no PV, e era uma pessoa que eu conhecia de muito tempo, e queria conversar com ele para saber como é que era a política, se eu fosse me candidatar, como é que eu seria recebido e tal. Mas alguma coisa aconteceu errado, e o Álvaro Dias saiu do PV para ir para o Podemos. Eu falei, puxa vida, mas se o Álvaro está saindo, então... Bom sinal não é assim. Aí fui falar com o Rubens Bueno do PPS. O Rubens me recebeu muito bem e tal, e começou a fazer pressão. Não, puxa, que legal essa tua ideia, a gente precisa de gente nova na política mesmo e tal, se filia, papapá. E eu falei, não, beleza, obrigado pelas informações, a gente se vê. E eu tinha até 30 de abril, ou 1º de abril, para fazer o meu registro, né? Mas eu não fiz o registro. Aí passou fevereiro, março correndo, e aí um amigo meu que era também do Cidadania, o
Zeca, começou a me ligar dizendo, e aí, não vai entrar no partido? Vamos entrar, você vai gostar e tal. E eu nada, né? Aí na última semana, ele ou o Rubens me disseram, olha, faz o seguinte, cara, se você quer ser candidato, se filia. Porque você tem 6 meses para ser limite. Ou não ser. Agora, se você não se filiar, você não vai ser candidato, só daqui 2 anos e tal. Sabe que eles têm razão? Aí no último dia de filiação, eu fui lá e me filiei. E disputei a eleição de 2016 para vereador. E aí foi... E até você está no 2º mandato. Então, eu não fui eleito de imediato. Eu fiquei em 27º lugar das 38 vagas, mas não me elegi por causa daquela coeficiente eleitoral, enfim, quociente eleitoral. Quociente. E não consegui me eleger. Aí voltei para a minha empresa. Disputei a eleição de novo em 2018 para deputado estadual. E nesse período, daí você já queria mesmo. Nesse período de 2016, 2017, eu fiquei... um amigo meu, que é o dono da Bronx e a B-Mídia, 2 agências de publicidade aqui, me chamou para ir lá, conversar com ele, trabalhar com ele lá, para entender um pouco de impulsionamento de campanha, esse tipo de coisa. E eu fui, gostei, usei isso na minha campanha de 2016, usei na de 2018, usei na de 2020 também. E em 2019, quando eu não me elegi na eleição de 2018, pensei assim, bom, agora então eu vou ter que voltar para o... Eu já não estava muito satisfeito com a história de ter uma empresa. O PJ não estava dando certo. Eu pensei, eu vou botar os meus contatos aí e vou começar a conversar com Rede Massa, com TV Educativa, outros meios aí. Pensei, inclusive, que eu não tinha mais mercado aqui, que eu ia para São Paulo, Rio de Janeiro, com o meu currículo, eu ia conseguir alguma coisa em outra cidade. E aí aconteceu do Hélio Virbisky, que era o vereador eleito pelo Cidadania, já com mudança de nome, foi chamado pelo governador para chefiar a Secretaria de Esportes. E ele aceitou, me ligou e falou, olha, eu estou indo para o governo, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, possivelmente esse ano, mas só para te avisar que você vai assumir a vaga em 2019. Eu falei, opa, que bom. E aí fiquei com parte da equipe dele, me levei algumas pessoas que me ajudaram na campanha de 2016 e fiquei lá em 2019. E em 2020 o Hélio também não quis disputar a eleição e acabei ficando em 2020 também. Fiquei 2 anos lá, assim, o primeiro ano aprendi bastante coisa, aí no 2º ano já era um ano de eleição também, mas aí veio a pandemia e aí, né, não precisa explicar detalhes do que aconteceu na vida de cada um, mas teve a eleição em 2020 e eu consegui aí me reeleger vereador com meio mandato de um e meio mandato de outro, dá 4 anos na Câmara. Não, que legal. Mas assim, ó, fazendo a conexão com a vocação aí, você falou que era muito legal trabalhar na TV, que você conseguia ajudar muita gente, ajudar cidades, comunidades de uma maneira geral. Como é que é isso hoje na política? Foi uma mudança bacana? Você consegue fazer... Na política a gente consegue fazer exatamente isso. E aí, na verdade, eu mudei, né? Porque eu sou o gestor, né? O vereador, apesar de ser um cargo político, mas eu tenho um gabinete que ele foi preparado nesses 4 anos que eu estou lá. A equipe que tem lá hoje no gabinete é uma equipe muito competente, que entendeu, e de vez em quando a gente precisa relembrar, né, a cartilha. A gente está lá para atender. Tem as funções de vereador? Tem. A gente está lá para propor leis, para fiscalizar, para fazer propostas, enfim. Mas as pessoas pedem muito para a gente. E aí eu comecei a perceber, já no meu primeiro ano lá, que o que falta para as pessoas é principalmente falta informação e atenção. Tá? As pessoas, às vezes, vão no serviço público e são tratadas, não que eu não estou falando mal do servidor público, mas, em geral, elas não recebem tudo que elas precisam saber para entrar como um pedido. Tem gente que não sabe que tem direito a remédio de graça, que tem direito a uma série de benefícios, uma série de problemas que elas têm, que elas poderiam resolver pelo 156, pelo telefone. A gente orienta muitas pessoas nesse sentido. E também compramos algumas brigas que as pessoas têm com órgãos públicos. Enfim, essa é a nossa função. Então, aquele trabalho que eu dizia lá, que a gente resolvia a situação das pessoas, a gente voltou a fazer com o mandato. É claro que no primeiro ano foi mais difícil, no segundo mais complicado, mas esse ano, agora que eu estou no meu 4º ano, a gente tem resolvido muito mais demandas com muito mais facilidade. Legal. Agora, tipo assim, mas você teve uma mudança... talvez de uma agilidade
do mundo do jornalismo e da TV para um mundo cheio de burocracia, né? Burocracias, minas, bombas. Tem de tudo lá. Então, assim, cara, como é que... Bom, vou reformular essa pergunta pelo um outro sentido. O fato da burocracia, das bombas e tudo, não coloca em risco a tua reputação também? Com tudo que você construiu em 27 anos? Sabe por que não, Arildo? Porque eu não mudei. Uhum. Eu acho que isso é que é o fundamental. O Erivelto que era criança, o Erivelto adolescente, o Erivelto jornalista, o Erivelto estudante, o Erivelto político é a mesma pessoa. A política não força, estou forçando a pergunta aqui, mas a política não te, sabe, ela não te leva para você criar um estereótipo de político que defende uma causa e tem o seu viés dentro da briga política e que acaba perdendo um pouco da essência? Não, o que tem é o seguinte, o que mudou algumas coisas, por exemplo, quando eu era jornalista, eu jamais imaginei que a gente pudesse ter, até por desinformação e tudo, mas isso é uma coisa mais recente, que a gente pudesse, por exemplo, propor tarifa gratuita no transporte. Uhum. Eu tenho proposto isso como vereador, não é uma coisa que cabe à Câmara Municipal, mas eu tenho proposto isso à Prefeitura, já conversei com vários segmentos da Prefeitura, com vários segmentos da cidade. Briga boa essa aí. É uma briga boa. E curiosamente, isso começou lá em 2019 ainda, no meu primeiro ano de mandato, e não foi uma iniciativa minha, mas eu acabei comprando a briga e depois o vereador que levou isso para a Câmara não se reelegeu. Eu comprei a briga, fiz isso uma proposta de campanha em 2020. Uma proposta não, uma proposição. Né? A gente precisa discutir o transporte, principalmente porque em Curitiba em 2025 a gente vai ter um novo contrato de transporte, o nosso é de 2010. Então, por que não colocar isso na mesa também? Com certeza. Então, claro, eu não pensava nisso. Hoje eu penso nisso, mas eu não penso nisso com o objetivo de ganhar dinheiro ou algum benefício escuso de A ou de B. Eu penso nisso como eu acho que pode ser um bem legal para a população. A gente teria vários ganhos com isso, né? Vários ganhos com a tarifa gratuita. Essa é uma briga minha. Outra briga, eu tenho tido, não discussões, mas tenho levantado aí algumas questões. Curitiba você não pode usar o recuo de estacionamento, né? Se você tem a calçada e 5 metros até a sua loja, você não pode usar aquele recuo para estacionar veículos, porque é proibido pela legislação do município. E a gente briga por isso, a gente tem comércio fechando, é uma das demandas que mais chegam no gabinete. Pessoas que têm um comércio pequeno, que precisa de 3 vagas para estacionar numa rua movimentada. Às vezes tem um ponto muito bom, só que o cara não consegue parar. A gente teve, inclusive, o fechamento de uma farmácia ali na Jacarezinho, aqui para quem está em Curitiba, uma farmácia Nicei que tinha ali, que a prefeitura foi lá e fechou 8 vagas, colocou uma mureta, um mês depois a farmácia fechou a porta. Não tem como parar, né? O dono da farmácia vai ter prejuízo? Seguramente não, porque ele tem dezenas e dezenas de farmácias e tudo mais. Mas o cidadão perde, a comunidade perde, é um ponto que seria próximo. O dono do imóvel perde, porque o imóvel agora está vazio. Claro. E vai ser mais difícil para ele alugar o imóvel se não tem vaga de estacionamento. Então, ainda mais agora que a gente está nesse processo de retomada da economia, a gente tem que buscar formas de fazer com que o município venda mais, cresça mais. E com esse tipo de atitude eu acho que não é o que acontece. E assim, nunca me propuseram nada escuso. Talvez por eu ser uma pessoa, se alguém me fizer essa proposta, com certeza ela vai ser exposta. Né? Não, eu fiz a pergunta, mas eu acho fantástico, tipo, o fato de você se dispor a abrir mão de tudo que você tinha construído, que teoricamente em termos de reputação é muito bacana. Aquilo que a gente falou, você está na casa das pessoas, as pessoas te conhecem pelo viés da TV, da ajuda. E ir para a política é algo corajoso, né? E até nessa linha eu acho que você consegue inspirar outros jovens, porque hoje a política, vamos ser sinceros, né? A gente precisa de pessoas vocacionadas na política, mas é muito difícil você encontrar hoje um jovem, com raríssimas exceções, que já de cara diga, eu quero ser político, né? Como é que você vê a renovação na política hoje, a despeito do sistema político que a gente tem, né? Você tem feito alguma coisa? Como é que você tem se relacionado com os futuros políticos? A gente tem no partido, em 2020, quando nós fizemos as eleições, eu fui o vereador eleito. Nós temos o primeiro suplente, que nunca foi político também, que ele está administrando a Rua da Cidadania do Cajuru, que é o Narciso Ouro. E o segundo suplente é um menino, o Kio,
Ele tem 23, 24 anos. Bacana. E ele também tem um foco legal em política, assim. Então, os partidos, muitos partidos têm jovens de 18, tem um menino também no Cidadania, o Cássio, que também fez uma votação boa. Ele é mais novo que o meu filho, inclusive, e já foi candidato e tem um discurso. E essas pessoas, eu torço para que que não demore muito para que elas consigam um mandato. Porque a forma delas trabalhar é diferente, elas usam muito a internet, usam muito as redes, e eu acho isso importante. E mais do que importante, eu acho que é fundamental a gente ter uma renovação real na política, porque não gosto de usar o termo pessoas de bem, mas enfim, se as pessoas legais, se as pessoas que têm uma ideia, que gostam de ajudar, sabe, que não vão mudar, que não vão se encantar com o canto da sereia, não vão atrás opa, ali tem dinheiro, eu vou por ali, não. Você tem o teu ideal, você tem as coisas assim. Então, eu acho que a gente precisa que essas pessoas se interessem pela política, que se candidatem 1, 2, 3 vezes e que se elejam e continuem, como eu falei. Você não pode entrar na política e mudar o que você é. Tá? Você pode até mudar a forma de pensar algumas coisas, porque você descobre outras maneiras de conseguir e tudo mais, mas você não pode mudar a sua essência. Eu acho que isso é que é fundamental. Muito legal. Outro ponto, Erivelto, eu te encontrei em 2 eventos já que eu participei e te vi lá, que tem a ver com tecnologia, ecossistema, smart cities e tudo mais. Muito legal isso, porque a gente normalmente não vê os políticos nessa seara e muito menos também, assim, o jornalismo tem uma corrente que é específica para isso, mas não no mainstream, vamos dizer assim, né? Qual que é a conexão aí? O que você estava fazendo por lá? Você se interessa? Então, eu sempre gostei de tecnologia, né? Como eu falei lá, da primeira página de internet, eu nunca sou o primeiro da turma nessa coisa, mas eu estou ali no bolinho dos 10. Na curiosidade. Ultimamente está meio difícil você acompanhar toda a tecnologia, né? Meio difícil não, é impossível. Mas assim, as ferramentas que eu preciso para trabalhar, ou eu domino ou eu sei que elas existem e que dá para fazer alguma coisa, né? Então, aplicativos e programas, por exemplo, o que eu vejo hoje, né? Eu vejo o aplicativo do UOL, eu não assisto mais TV, eu assisto YouTube, né? Assisto streaming de TV, Netflix, Prime. Então, o meu dia ele é muito voltado para esse tipo de coisa. Por quê? Eu hoje quero ver uma coisa sobre, sei lá, venda de dólar. Como é que está a venda? Você vai no YouTube, bate venda de dólar, dá o dia. Nada tem os especialistas, tutorialzão. Os especialistas que vão te dizer as coisas e tudo. Não, eu quero saber hoje sobre viagem. Quero como é que tá as coisas lá na América Central. Tem guia de viagem. Então, os assuntos é mais ou menos pautado pela minha cabeça. Isso a tecnologia permite hoje, né? Quando eu falei ali atrás, quando você falou ali atrás que como é que eu mudei o jornalismo, eu nunca deixei de ser jornalista nesse período. Desde 2015 que eu saí da RIC, eu continuo sendo jornalista, militando na política, mas eu tenho também a minha página do Facebook, tem muito de conteúdo jornalístico, a gente passou de 100 mil seguidores no final do ano passado, e são seguidores que vieram, já muitos deles, mais da metade deles, depois que eu conquistei o mandato. Né? Tem alcances, assim, claro, com publicações totalmente aleatórias, mas tem alcance de 15 milhões, 20 milhões de pessoas na página, com algumas publicações por mês. Então, o jornalista que habita em mim continua ali, não intacto, né, mas ele continua ali, de vez em quando levanta e tudo. Tem os meus projetos, né, de canais que eu tenho no YouTube, enfim. Então, assim, eu sempre estou próximo da tecnologia. E agora, inclusive, depois do Smart City, a gente está propondo na Câmara, deve ser instalada aí essa semana, na próxima semana, uma comissão parlamentar de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que a gente precisa abrir o coração e as mentes da Câmara, porque a gente já está na internet 5G, que vai provocar uma revolução aí, talvez, eu falei que nos últimos 5, 7 anos a gente teve uma revolução muito grande. Quando o 5G entrar, vai ser outro. Vai depender do que a gente conseguir imaginar de novidades, né? Se a gente tiver sinal. Então, eu acho que os vereadores precisam estar antenados sobre o que vem. Então, essa comissão vai poder marcar reunião em centros de desenvolvimento de pesquisa, facilitar a vida de quem quer investir em tecnologia.
Eu acho que isso é muito importante. Não, então, essa frente parlamentar... Curitiba, né? Curitiba é maravilhoso, porque a gente é um polo, né? A gente é um polo nisso, a prefeitura tem interesse nisso, mas muitas vezes os vereadores não têm o conhecimento da coisa. E é fundamental, né? A gente precisar... muito legal o fato de você estar lá nos eventos. E a Smart City especificamente, para quem não conhece, a Smart City é um evento que tem uma vez por ano, né? É um evento promovido por uma instituição de Barcelona, que se chama FIRA, FIRA Barcelona. E a FIRA Barcelona dá o título de Smart City para algumas cidades no mundo. Eu acho que hoje são 9 Smart Cities no mundo. Só 9, Livel, só 9. E uma dessas 9 cidades é Curitiba. É isso aí. É a própria Barcelona, Bilbao, eu acho, ou uma cidade no México, uma cidade na Colômbia, mas são 9 cidades aí. Miami, que agora é Smart City também. Tem os nomes aí, se você quiser dar, fica à vontade. Estou procurando aqui, mas são 9 cidades que têm esse título. E Curitiba é uma delas. E a primeira vez que teve o Smart City em Curitiba, em 2017, eu fui como apresentador do evento. Fui o mestre de cerimônias do evento. Bacana. Em 2017, foi em 2018 primeiro, eu fui como apresentador. No segundo, eu fui como convidado vereador. No terceiro, agora, eu fui como convidado vereador e pude falar sobre essa proposta que eu comentei há pouco da tarifa zero. Fiz um painelzinho lá de 10 minutos propondo isso. No próximo, eu já vou estar lá dando palestra. Show de bola. Deixa eu fazer Aliás, até aproveitar, mandar um abraço para o Beto, para o Eduardo e para o Caio, né, os dirigentes da iCities, que traz o Smart City, que é um evento realmente muito bacana. Não, cara, Curitiba tá bem nesse quesito. Fazer um shift total na nossa conversa. A gente tem uma pergunta aqui no podcast que a gente conecta com o propósito do podcast, que é o Work for Soul, né? O que te alimenta a alma? O que você faz? Como é que é? Você tem alguma conexão com espiritualidade, com uma parte mais transcendente? Além de aquilo que a comunicação, né, que a minha profissão e a minha vocação me levou, que é gostar de gente, conversar com pessoas, eu acho que isso sempre faz bem, mas eu acho que sem a música a minha vida seria bem difícil. Olha aí, cara. Eu tenho uma relação com a música que começou assim quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu cantava o dia inteiro ouvindo rádio, né? Para quem não sabe, a minha infância só tinha o rádio. Eu nasci em 63, a primeira TV em casa foi em 1970, né, na Copa de 70. E até então eu era televizinho. E eu me lembro que um dos meus passatempos favoritos quando eu era criança era ficar ouvindo rádio e cantando as músicas que tocavam no rádio. Mas a tua relação com a música hoje, você é músico? Você consome música? Eu sou músico, eu nunca estudei música, tá? Eu sempre eu cantava quando eu era criança, depois com 9 anos eu ganhei um violão, 9, 10 anos ganhei um violão dos meus pais no Natal, e aprendi a tocar violão sozinho, daí comecei a tocar violão no grupo de jovens da igreja, daí passei para um outro grupo maior, que é o DEAC, um grupo grande aqui de Curitiba, e participei desse grupo durante, sei lá, uns 15 anos, enquanto eu era jovem. E depois desse grupo de jovens, alguns amigos desse grupo, todos músicos, aí, alguns mais, outros menos, a gente montou uma banda, que se chama Som na Chapa. Essa banda era um sexteto, hoje é um quarteto, eu, Marcelo... tem a banda ainda? Eu, Marcelo, Maurício e o Helder. Som na Chapa? Som na Chapa. Se você ver os primeiros vídeos, é um sexteto que tinha o Ivan e o Oromar ainda. Mas a gente é um quarteto, estamos juntos há 20 anos, a gente toca pop rock, ensaia uma vez por semana, já fizemos apresentações em espaços bem grandiosos aqui em Curitiba. Hoje a gente ensaia, né, temos um estúdio bacana, a gente comprou os drives necessários para fazer um ensaio bacana. Estamos fazendo live, devemos fazer uma live agora em abril ou em maio. Que legal, mas é assim, a música é algo que, quando eu estou assim naquela depressão não, porque eu acho que nem tenho depressão, mas quando eu estou assim meio chateado, estou fazendo nada, eu toco baixo, né? Contrabaixo, que é um instrumento que ele pulsa em você, aquele que faz, muitas pessoas não sabem o que é o contrabaixo, é o tum-tum. Da banda que bate junto com o bumbo. É a guitarra de 4 cordas. Então eu toco 1 hora, 2 horas, 3 horas e saio dali renovado para qualquer coisa. Então, aí fora, né, como eu tenho a música em doses homeopáticas,
No carro eu estou sempre ouvindo Spotify, devo ser um dos maiores consumidores de Spotify do cardápio. Quando eu saio com o pessoal do gabinete, o pessoal já está acostumado com o meu gosto musical que vai do A ao Z. Né? Super eclético. Coisas da década de 60 para cá. Eu não diria muito eclético, porque algumas coisas eu não me dou o trabalho de ouvir algumas coisas, porque não vão ficar, né? O que eu tenho já no meu arquivo já é bastante coisa. E a minha memória é muito boa para música, né? Eu tenho, assim, sei lá, milhares de músicas na cabeça que eu aprendi da Jovem Guarda, lá 50 anos atrás. E elas ficaram na cabeça. E é legal, esses dias eu estava conversando com um amigo também, que a gente fala assim, pô, eu não vou ficar que nem... Quando a gente não é velho, você fala que não vai ficar velho. Sim. Depois você descobre que você tá velho. Quando você começa a falar, não, aquelas músicas da minha época e tal, ou que o teu filho entra no carro e começa a falar, pai, coloca alguma outra coisa mais moderna. Já temos esse conflito, né? Meu filho gosta muito de rap, aquela coisa. E eu não ouço esse tipo de música, até porque eu acho que não é música, mas eles sampleiam muita coisa antiga e tal. Daí eu falo, filho, esse negócio que esse cara tá tocando aqui é uma música de 75. Ele só sampleou a batida. Ah, pai, mas é diferente. Mas ele tá usando lá, o negócio lá da raiz. A referência ficou, né? A referência ficou. Pô, que legal, cara. Não sabia. Se soubesse, tinha pedido pra você trazer o violão aí, fazer uma música, cantar pra gente. Mas é que o violão eu fiquei muitos anos afastado do violão. Agora eu peguei um pouco aí, porque essa semana a gente vai fazer uma apresentaçãozinha aí. No Dia do Jornalista, então vou fazer um voz e violão. Mas eu aprendi a gostar do baixo e acho que quando a gente montou a banda eu não sabia tocar nada. Agora eu sei tocar um pouquinho. Mas que legal, que legal. Erivelto, e também assim, a gente já está partindo para o final aqui, mas falar sobre o que você tem feito para o reconhecimento da população negra também, né? Você tem, na medida da tua influência, nos meios que você tem estado, reconhecer e buscar pessoas negras de destaque na sociedade, né? Conta um pouquinho, acho que você tem feito isso através da Câmara e também dos estudos que você está fazendo, né? Então, eu gosto de deixar essa coisa sempre clara, porque até para não parecer que eu sou um aproveitador das circunstâncias, né? Mas assim, eu nunca fui um militante negro, nunca levantei bandeiras, essa coisa de ser negro, de racismo. Embora que me permita, essa situação. Já devam ter te procurado várias vezes, porque Sim. Você, na TV, eu acho que você foi precursor, não foi não? Não, aqui no Paraná nós tivemos o Narciso Assunção, o primeiro repórter negro da televisão paranaense, acho que foi o Narciso. Na TV? Da TV, ele era da TV Iguaçu, depois passou também pela Rede OM, enfim. Aí, aqui em Curitiba, eu fui o primeiro na TV paranaense, né, na Globo aqui, pelo menos os registros que eu tenho, eu fui o primeiro. E depois, a Dulcinea Novaes, que era de Londrina, veio para cá também, ela foi a segunda, e durante muitos e muitos anos nós fomos os únicos jornalistas negros no Paraná. Para minha alegria, a partir do 2010, por aí, surgiram outros vários, assim, que se a gente for contar todos, tem gente que hoje está na CNN, tem gente do UOL, várias pessoas, até porque o vídeo ele se tornou mais presente na vida das pessoas e muitas pessoas apareceram no YouTube e mostrando o trabalho, né? Mas enfim, eu gostaria de dizer que eu nunca fui uma pessoa engajada nessas lutas pelos negros. Mas quando você assume um mandato e aí uma comunidade te procura, você começa a ajudar também a mesma coisa que eu faço para qualquer eleitor, por que não fazer também pelos negros, né? Se a gente pode ajudar a desatar nós, né? Então a gente ajuda muito nesse sentido. E aí foi uma preocupação que surgiu para mim muito tardiamente, né? Mais ou menos ali por 2010, por aí. Eu recebi eu ainda estava na RPC TV, ainda era editor do jornal. Eu recebi uma notícia que eu li e me chamou a atenção. Um release, né, uma publicação que veio do IBGE, dizendo assim, população negra no Brasil supera a população branca. Era 50,5% de negros e 51% negros e negros e pardos e o restante branco. E aquilo me chamou a atenção, dizendo assim, puxa, mas Curitiba não é assim, né? O Brasil não é assim. E ficou aquilo na minha cabeça. Aí depois eu comecei a perceber, essa pesquisa ela foi destrinchada, né? E aí
tá, Curitiba não é 50%, Curitiba é 20%. Mas eu comecei a perceber isso. Eu ia no shopping, eu não via em cada 100 pessoas 20 negros. Né? Ia no cinema, não tem. No restaurante também não tem. E fiquei com isso na cabeça. E passou um tempo, eu estava próximo de sair da RPC, eu propus para a direção da Globo da gente fazer um programa para entrevistar negros em talk shows, porque a gente não tinha nos programas do Jô, nos programas de entrevistas da Globo, você não tinha negros. Invariavelmente não tinha negros. Só negro jogador de futebol e negro artista. Como se negro não tivesse em outras profissões. E aí acabei saindo da TV, né, saíram comigo de lá e essa proposta se perdeu. Em 2016, eu falei, eu vou colocar esse processo em prática. E criei um projeto que se chama Brasil de Cor. Conversei com alguns colegas de profissão para fazer um trabalho bacana e tal. E a minha ideia era fazer 10 programas e deixar isso como uma espécie de portfólio. De repente Mas já esse foi negócio... feito pro YouTube? Era no YouTube? Já era uma ideia de YouTube. A ideia inicial era para televisão, né? Em 2010, 2011, mas e depois o YouTube se popularizou e permitiu que eu criasse um programa no YouTube. E a minha ideia era fazer 10 programas e encerrar e deixar ali esse acervo. Só que eu comecei a fazer as entrevistas, primeiro com uma câmera profissional, uma equipe com iluminação e tal. E depois que acabou esse período, acho que foram os 10 programas, eu falei, mas eu posso continuar isso usando o telefone. Aí eu comprei um tripézinho, o telefone, show. Comecei a fazer essas entrevistas. E hoje tem mais de 60 entrevistas lá no canal. Que bacana. Algumas entrevistas ao vivo, outras entrevistas gravadas. Ou seja, você migrou para youtuber mesmo. Virei youtuber. E assim, é um canal, hoje ele tem 1.500 inscritos. Mas ali, nesse canal, talvez, eu já fiz inclusive um projeto com a TV Evangelizar, que me proporcionou fazer 10 entrevistas em São Paulo com o ex-bailarino do Teatro Municipal, com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o pessoal que faz o prêmio Raça Negra. Então, quer dizer, eu fiz várias entrevistas, algumas que eu já tinha feito para a televisão. O autor de Escravidão, jornalista Laurentino Gomes, eu fiz entrevista com ele porque ele trata da questão dos negros, quer dizer, ele não é negro, mas ele trata da questão. Então, assim, é um produto que ele já está formatado para a televisão televisão já fez algumas entrevistas. A pandemia me deu um nó em algumas coisas que eu parei de fazer, mas recentemente eu voltei a fazer. Eu acho que tem umas 4 entrevistas feitas este ano. Inclusive tem uma que vai entrar agora do Luiz Miranda, ator, que eu fiz com ele no Mistério de Irma Vap. Terminou, eu fiz umas imagenzinhas da peça, terminou a peça, eu fui lá no camarim, grava para mim, para o canal, fiz uma entrevistinha de 3 minutos, mas está lá. Bendito celular, né? Maravilhoso. Bendito celular. Então, assim, é um projeto que eu acredito que ele pode tá lá guardado, né? Não, mas maravilhoso. Isso é uma coisa que eu aprendi também, e eu acho uma coisa importante que a gente falou ali sobre vocação e tal. Como eu disse, eu não tinha vocação eu tenho vocação para ser empregado, né? Mas depois que eu levei a segunda rasteira seguida, eu tive que me reconstruir, reinventar é a palavra. Me reinventei com a empresa, me reinventei botando esse canal na prática, porque ele está lá, me reinventei na política. Como profissão, né? Como profissão também, mesmo. E no começo da política, né, você perguntou, você fica meio envergonhado de ser político, sabe? Você passa ali uns momentos, e algumas pessoas, você agora está político, você está roubando? Eu falei, não estou roubando, estou fazendo o meu trabalho. Às vezes você precisa ser até meio... O estereótipo tá feio, cortando, né? Tá cortando difícil, a coisa na raiz. E aí você perguntou mais coisas, né? Quando a gente faz homenagens, os vereadores podem fazer uma série de homenagens e tudo mais, a gente tem procurado pessoas negras de destaque na cidade. É um pouco mais difícil. Você está querendo sair daquele viés que você viu, que era o fato de ser jogador de futebol ou artista. Exatamente. Sendo que em várias áreas do conhecimento humano você tem pessoas talentosas. E aí a gente já homenageou empresários negros, já homenageou estudante, atleta. Quer dizer, a gente é um fato de você abrir um pouco a cabeça. E nós fizemos 2 ou 3 cerimônias na Câmara no Dia da Consciência Negra, com plenário só com negros, com 20 e poucos negros e tal. E a gente teve a sorte, nessa última legislatura, de mais 2 negros serem eleitos. Então, nós também trabalhamos nesse sentido. Eles também têm essa preocupação de colocar mais negros em evidência. Então,
É dessa forma que a gente trabalha. E o ponto final que a gente está fazendo nisso, depois daquela ideia lá de 2010, eu resolvi voltar, eu estava tentando já há algum tempo, né, voltar a estudar. Tentei 3 vezes o mestrado na Federal e o último deu certo. Então, o meu mestrado, eu estou fazendo, tentando fazer uma contagem, fazendo uma contagem dos negros e pardos, né, que aparecem no Jornal Nacional. Por que negros e pardos? Porque negros e pardos são considerados negros na maioria dos países. Aqui no Brasil que tem essa coisa do... O cara nasceu às 6h30 da tarde, não se acha negro, só quem nasceu às 8 da noite. Mas é tudo negro, tudo. Então a gente conta os negros e pardos. E se tem alguma dúvida se o cara é negro ou pardo, a gente conta como negro, até para dar... vamos dar crédito para o jornal, né? E a gente chega a uma conclusão assim, 10% dos entrevistados, e às vezes nem isso, do Jornal Nacional são negros e pardos. Né? Para uma população de 56%, então tem alguma coisa errada. Então a gente está propondo nesse trabalho discutir por que isso acontece, propor soluções para mudar essa realidade. Então, é nesse sentido. Oh, maravilhoso. Erivelto, que prazer ter você aqui. De novo, reforço, deixo aqui o abraço do Márcio também. Como é que o pessoal te encontra, então? Erivelto Oliveira, você está no Insta? Erivelto Oliveira no YouTube, bateu o meu nome lá, tem as tags para me achar, mas vocês vão me achar em várias no YouTube. Hoje com o Google, você fala Eri, daí já deve aparecer. Mas o Erivelto Oliveira tem um canal no YouTube que é o meu nome, que é um canal que eu tenho vídeos lá de reportagens antigas. Enfim, é um canal que eu ainda estou descobrindo o que eu posso fazer nele. Agora que eu digitalizei o meu arquivo de reportagens de 30 anos atrás, eu vou começar a publicar uns vídeos bem antigos lá. Só preciso de tempo para editar esses vídeos. Então tem o YouTube, tem o Brasil de Cor, que também é no YouTube, dá para bater no Brasil de Cor e localizar lá. Já aqui depois, né, nos links. As 60 entrevistas que estão lá. O Sol na Chapa também tem um link no YouTube, né? Se você bater lá vai encontrar. No Facebook, Erivelto Oliveira, a minha página é o meu principal canal de comunicação, que eu falei que tem mais de 100 mil seguidores. É só procurar a Erivelto Oliveira página, porque tem perfil também, que são meus, mas não tem a riqueza da página e as coisas bacanas. Instagram também, eu tenho erivelto.vereador, @eriveltocwb. Também tem os outros canais no Instagram. Mas é isso. E tem um telefone que eu dou sempre, para as pessoas que quiserem conversar comigo, mandar lá. O WhatsApp é 9917-23444. Legal. Que é o número que eu usei na campanha e o número de sorte. Ah, que bom. E pelo que eu estou vendo, você vai seguir na política. Então, esse ano tem eleição de novo, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, sem que isso atrapalhe o trabalho na Câmara. Mas vamos tentar, né? Já tentei em 2018, vamos tentar agora ver a diferença de disputar uma eleição tendo um mandato, porque isso eu ainda não fiz. Fiz para vereador, mas para deputado. E a gente vai trabalhar aí de uma forma diferente também, visitando cidades, visitando empresas. Inclusive, deixo um convite aqui, quem quiser conversar comigo, manda um WhatsApp, liga para esse número aí que eu passei, para a gente conversar com empresas, que eu acho que é bacana a gente mostrar e expor o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer como deputado. Inclusive, essa proposta de tarifa zero aí que eu proponho para o município, a gente vai propor para o Estado também. Pô, sensacional. De novo, obrigado, tá, Erivelto? Eu que agradeço, Arildo. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Fiquem ligados que vem muita coisa boa nos próximos episódios do Work for Soul aqui, beleza? Abraço, gente.